Bom dia, bom dia. Nesse dia começamos a live do projeto Quase 2023. Sejam bem-vindas. Bom dia, Deus abençoe. Larissa, Leda, Dani, Priscila. Bom dia para uma mamãe que tá aqui, toda linda, mas assim com o coração rendido, né, a Deus, para que a gente possa ter ter esses momentos de limpeza, esses momentos de, como é que eu posso falar? De preparação, porque entra ano e sai ano e a gente às vezes se questiona por que algumas coisas não foram, a gente não conseguiu realizar algumas coisas na nossa vida. Gente, me diz uma coisa, o som tá bom, tá? Alguém me diz aí se o som tá bom, pra gente começar a orar. Amém. Deus abençoe o dia de vocês, o comprometimento de vocês, porque hoje em dia a gente acorda, né, tão atarefado, são tantas coisas, tantos afazeres, e que a gente possa, em nome de Jesus, né, que Deus possa falar com vocês hoje, né, todos esses dias de live, todas as quarta-feiras até o final do ano, nós estaremos aqui rente e depois a gente vê o que é que Deus tem pra gente, para que a gente possa se conectar mais e mais. É o seguinte, sejam bem-vindas. Essa live eu não vou salvar aqui no Instagram, vou deixar no grupo do Telegram. Depois eu vou colocar o link dela e vamos orar, né? Poderoso Deus, grandioso Pai, bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Senhor, nós entregamos esse dia a Ti. Nós queremos dizer que nós sabemos que o Senhor nos ouve e graças nós te damos por isso. Deus, cuida da nossa mente, do nosso coração, o nosso falar, os nossos sentimentos, nós entregamos a Ti, Senhor. Grandioso o Senhor é, meu Pai, e o Senhor nos dá o poder, a maravilha, Deus, que é te chamar de Pai, de sermos Tuas filhas, Teus filhos. Nós entregamos esse dia a Ti, nos conduz, nos direciona. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, abre os nossos olhos espirituais, o nosso discernimento, e que o Senhor possa permanecer conosco, Senhor, em nós, meu Deus. Não nos deixa, Deus, a gente se afastar, a gente não ouvir Tua voz. Entregamos esse dia a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Chegou mais gente aí, amém. Gente, então, ontem, não sei se quem viu, mas eu postei um vídeo falando a respeito de Marcos 5. E muitas vezes na nossa caminhada, a gente faz como Jairo. Jairo, ele era uma pessoa muito importante. Eu falo aqui, né, eu falo de uma maneira que você possa... Eu falo do evangelho de uma maneira que eu tive muita dificuldade para entender. Então, a maneira que eu falo é a maneira que eu acho que... a maneira que eu converso, né? Então, o Jairo era um homem muito importante lá naquele tempo. E a filha dele estava muito doente. E ele foi atrás de Jesus. E porque ele foi atrás de Jesus, olha a Dani aí, mandei pra Clarinha. Benção, Clara, tu tá aqui. Eu conheço a Clara faz tempo. Encaminha aí, meu povo. Uma hora as amigas de vocês vão acordar e vão ver. Então, assim... Jairo, ele era uma pessoa muito importante e ele precisava de um milagre. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente quer um milagre. E esse milagre que a gente quer, a gente vai ver muitas vezes sendo realizado na vida de outra pessoa. Porque eu fico imaginando a agonia de Jairo. Porque quando eu tô agoniada para resolver alguma coisa, e se alguém para conversar, para falar alguma coisa... Eu leio a Bíblia, eu penso em todas essas circunstâncias, entendeu? Então, a gente precisa ler dessa forma, entender que aqueles homens, aquelas mulheres que estão lá, eles tinham a fragilidade deles, eles tinham diversas fraquezas e tantas outras coisas, mas eles se permitiram ser moldados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus.
E assim deve ser na nossa vida. Então imagina, você já parou para imaginar como foi a situação? Porque às vezes a gente só lê e absorve e pronto, mas imagina a situação. Já era agoniado por um milagre, teve que parar e esperar Jesus, que Jesus, gente, Jesus sem pressa, ele sabia as coisas que iam acontecer. Então eu imagino Jairo ali, parado, esperando. Até que ele viu o milagre que ele queria para a vida dele acontecer na vida de outra pessoa. E eu acho que aquilo, tipo assim, meu Deus, o cara faz milagre mesmo, o cara cura. É já que ele vai curar minha filha. Até que chega uma pessoa e fala que não é mais para ele aperrear Jesus, porque a filha dele já morreu. E Jesus crê somente. E essa é a primeira parte da mensagem, né? Depois eu vou postar outro vídeo com a segunda parte da mensagem, que é o babado quando Jesus chega na casa de Jairo. Então, assim, talvez durante esse ano você viu algumas coisas que você queria que tivesse acontecido na sua vida, ou que você queria que tivesse feito, você viu talvez acontecendo na vida de outras pessoas. Talvez uma falta de um posicionamento, uma falta de um esforço maior, eu não sei, mas acontece, né? Quantas vezes eu vi isso acontecer na vida de outras pessoas? E a gente fala, não é questão de inveja, isso não é a inveja, é porque muitas vezes o que a gente quer mesmo é tipo assim, poxa Deus, quando é que vai chegar a minha vez, né? Quando é que vai chegar a minha hora? Bem-vinda aí que tá chegando agora. E aí a gente fica pensando, a gente pensa muito, né? Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora, né? Por exemplo, mulheres que querem engravidar, que querem casar, vê todo mundo casando ao redor, as pessoas tendo filho, e aí? Sabe? Quem tá passando aí, lutando para passar num concurso, estudando, um emprego melhor, são tantas coisas. E pode acontecer, né? Na nossa vida, pode acontecer mesmo. Mas aí como é que tá o nosso coração diante disso? Eu vou postar a segunda parte da mensagem, eu acredito que de hoje para amanhã, se Deus permitir. E hoje eu quero falar, às vezes a gente quer realizar tanta coisa, entrando e saindo, e a gente fica num ambiente, numa frustração na nossa vida, porque a gente não consegue realizar aquilo. Falta um posicionamento, falta um pouquinho mais de fé, etc e tal, e também às vezes não é o tempo, né? A gente vai fazer o quê? Mas o que cabe a nós, a gente fazer, para que a gente se alinhe com Deus, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos esforçar. E diante disso, eu tinha outra palavra para hoje, mas ontem à noite, teve uma reunião aqui em casa, mas ontem à noite, Deus me trouxe outra palavra. E Tati, tu entrou aí agora, eu lembrei de ti com essa palavra, eu vim aqui. Porque eu acho que tu já me viu falar dela. Mas enfim, vamos aqui para que a gente possa entender algumas coisas que nós precisamos abrir mão ainda esse ano, para que a gente consiga estar alinhado com Deus, a gente consiga acessar mais ainda o secreto com Deus. A palavra diz em Cantares, né? A leitura de hoje está em Cantares 2,15, que diz o seguinte: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí, gente, o que tem a ver essa palavra? Gente, tem tudo a ver. Eu quero que você entenda que as raposas, naquela época, era comum elas entrarem nas plantações. Muito comum elas entrarem nas plantações e elas acabavam assim devastando tudo que estava pela frente. E o que elas faziam? Elas impediam de florescer e de frutificar. As raposinhas, elas são o quê? Os filhotes das raposas. Então, elas entravam pelas pequenas brechas, elas comiam, estragavam os brotos, estragavam a plantação. De repente, quando o agricultor ia ver, a maioria da plantação tinha se perdido, porque as raposas entraram, né, as raposinhas, elas comeram e devastaram sutilmente, de uma forma sutil, devastaram sutilmente sem que ele percebesse, e impedia o quê? A plantação de dar o seu fruto. Quando eu estava escrevendo, né, a palavra vai ser essa, me veio a lembrança de uma outra palavra que em algum momento eu vou também falar sobre essa palavra. Mas eu quero trazê-la aqui hoje para contextualizar e você vai entender o raciocínio.
Em 1 Reis 21, a gente tem a história de Nabote. E tinha um rei nessa época que era muito mau. O nome desse rei era Acabe. E aí, Nabote, ele era um jezreelita. E aí ele morava perto do palácio de Acabe, que era o rei de Samaria. E aí um dia, Acabe chegou para Nabote e falou assim: ei, Nabote, me dá a tua vinha. Né? Ele era vizinho ali do palácio, acho que do palácio, ele viu as janelas do palácio, ele viu tudo e viu: rapaz, eu quero aquela vinha bem ali. Me dá a tua vinha, que aí a tua vinha tá do lado da minha casa, né? Então, eu te dou outra vinha melhor, ou então, se for do teu agrado, eu te dou o valor em dinheiro. O que foi que Nabote fez? Nabote simplesmente falou: Deus me livre de te dar o que meus pais me deram de herança. Gente, preste atenção. A proposta, você vai entender o raciocínio, o link que eu tô fazendo com Cantares. A proposta de Acabe foi uma proposta boa, foi uma proposta tentadora, mas não foi uma proposta ruim. E Nabote, ele não estava para negociação. Ele falou: Deus me livre. Sabe por quê? Porque Nabote, ele tinha noção do que era precioso para ele. Ele tinha noção que aquela herança ali, que aquela terra, ela era preciosa. Você tem noção o tanto que a salvação, ela é importante para a sua vida? Olha a evangelista Dani aí mandando. Você tem noção do que é importante para a sua vida? Você tem noção do que é mais precioso para a sua vida? Talvez você fale: meus filhos, meu marido, minha família, minha saúde. Eu quero dizer para você que tudo isso é importante sim, mas o mais importante que você pode ter, sabe o que é? É o seu tempo com Deus. O mais importante que você pode ter é você entender o poder da salvação. Deus, a salvação pelo poder do nome de Jesus. Então, Nabote, ele sabia o que era precioso. E Acabe chegou fazendo uma proposta boa. Então, hoje para começar, eu quero perguntar: qual é o Acabe que tem chegado fazendo boas propostas para você, mas isso faz você largar o que você tem de mais precioso? Isso faz você largar o seu tempo com a sua família, o seu tempo com Deus, o seu devocional. Faz você largar de viver os momentos que são preciosos e que você não tem vivido. Qual é o Nabote que tem chegado? Porque ele queria a vinha. E a palavra de Cantares, para quem está chegando aí, eu falei de Cantares 2,15, que era para ter cuidado com as raposas e com as raposinhas, porque a vinha estava em flor e elas entram sutilmente e destruiu a vinha. Quando o dono ia ver, já estava tudo destruído. Eu quero que você entenda que uma vinha, ela é resultado de um trabalho longo, de um trabalho árduo. E os trabalhadores, eles precisavam proteger a todo custo as plantações dia e noite, principalmente quando chegava o período dos frutos. Eles precisavam proteger. Então a raposa é um animal, né, naquela época, não sei se ainda é muito comum na Judéia. Então elas devastavam os vinhedos e elas invadiam silenciosamente as plantações. À noite comiam os frutos e destruíam as plantas. Só que o problema maior que eles tinham que lidar era com as raposinhas, porque elas entravam pelas pequenas brechas nas cercas. Eu quero que você preste atenção. Falei de Cantares, falei de 1 Reis 21, a história de Acabe. Acabe, ele queria uma vinha que já estava lá para destruir e construir uma horta. Ele chegou para Nabote e falou: eu quero construir uma horta no lugar dessa vinha. Só que ele não queria apenas destruir os frutos, igual as raposinhas, ele queria a terra. Presta atenção. A intenção do inimigo com as nossas vidas não é só destruir os nossos frutos. Ele não quer só deixar a gente enclausurado em casa, isolado. A Bíblia diz em um salmo, que agora eu não lembro, que aquele que se isola busca os interesses egoístas. Às vezes a gente tem uns momentos mesmo de solitude, a gente precisa buscar Deus. Mas tem pessoas que elas se isolam. Gente, isso não é certo. Sabe por quê? Porque a intenção do inimigo é mexer nas raízes. Ele queria destruir uma vinha para construir uma horta. Então, ele queria mexer nas raízes, tirar a videira verdadeira e plantar outra coisa. E essa estratégia acontece muito em nossa vida. A gente perde o que é mais precioso
Porque tem algo chegando sutilmente na nossa vida. Um tempo no celular, para estar orando, para estar conversando, para estar com a família, tá no Instagram, no celular. É para estar, às vezes, ai meu Deus, entrando e saindo, eu não tô conseguindo ajeitar as coisas na minha vida. Porque passa tempo no celular, porque olhar a vida dos outros é melhor do que olhar para a própria vida, que tem muita coisa para consertar e dói. E a pessoa não consegue, porque quer consertar tudo de uma vez. E tudo, eu costumo falar, tudo é muita coisa para você ajeitar de uma vez. Então, a estratégia muitas vezes utilizada pelo inimigo é chegar aos poucos. Ninguém esfria na fé de uma hora para outra. Ninguém esfria. Seja uma oração, seja um relacionamento matrimonial. Ah, meu marido acordou frio, de um dia para a noite. Não acontece não. Não acontece não. Ninguém adultera de uma hora para outra. Ninguém rouba de uma hora para outra. Ninguém fornica. A pessoa fica... Isso são as raposinhas que vão entrando. O lixo que vai acumulando na nossa vida. E que muitas vezes a gente não tem um posicionamento necessário, a força para fazer a limpeza que é necessária. Então, eu quero que vocês entendam que essa terra que eu falei, ela é um jardim fechado de Deus. Essa terra é você, criatura. Nós somos o jardim fechado de Deus. E tem dia que vem muitos pensamentos na nossa mente. Muitos pensamentos. Preste atenção com os pensamentos que vêm na nossa mente. Se tu sai bem aqui e um pombo faz cocô na tua cabeça, tu, ai meu Deus do céu, fez, né? Ou então vamos dizer que ele pousa, né? Passarinho pousa na tua cabeça. Aí tu tira. Agora, se ele faz um ninho, tu permitiu, não é verdade? Então, os pensamentos quando chegam na nossa cabeça, tem pensamento diário, a gente pensa mil coisas e vai. Agora, tem pensamento que a gente permite que ele se mantenha. A gente permite. Aí ele vem pra cá, ele desce pro nosso coração e ele se torna uma ação. Não é verdade? Então é o seguinte, a gente tem que aprender a barrar os pensamentos quando ele chega, ó, bem aqui na nossa mente. Se você sabe que é pensamento que não é de Deus, como é que eu sei, Laura, que é um pensamento que é de Deus? Uma vez eu aprendi um teste, e eu ensino isso no treinamento, mas eu vou falar bem aqui pra vocês. Faz o seguinte teste. Eu sou uma inútil, meu Deus, eu não sei fazer nada direito. E acrescenta a palavra em nome de Jesus e vê se a frase faz sentido. Eu sou uma inútil em nome de Jesus. Não fez sentido. Então, bota esse pensamento, tira logo esse pensamento para que não crie ninho, não crie raiz e não permaneça. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo o que nós devemos pensar. E às vezes eu me forço a viver essa palavra. Porque pra mim eu falo, eu preciso viver isso, porque senão eu tô em desobediência. Porque eu penso muitas coisas e nem todo tempo é coisa boa até a respeito de mim. Então a gente precisa fazer isso, né? Então, voltando pra história, Acabe ele queria transformar vinho em uma horta. Gente, é uma coisa nada a ver. Preste atenção, uma horta ela cresce muito rápido. Questão de 80 dias. Todo mundo planta cebolinha, eu nunca consegui plantar, mas a horta ela cresce muito rápido, né? Uma hortinha, você fazer ali. É igual pessoas que são espiritualmente superficiais ao seu lado, ao seu redor. Pessoas que são superficialmente espirituais. Quando o vento bate, arranca. Quando o pastor fala, ou então você como irmã, como irmão, fala uma palavra mais dura, a pessoa se ofende. Essas pessoas são como horta, né? Então, crescer de uma hora para a noite nunca foi sinal da aprovação de Deus. Olha para Jesus. Existirão sempre as multidões, os seguidores e os discípulos. Quantidade nunca quer dizer que é a aprovação de Deus. E assim também surgem algumas situações graves na nossa vida que aparentemente podem ser insignificantes, mas se forem ignoradas vão trazer sérias consequências. Por isso a gente precisa vigiar constantemente a nossa vida espiritual. A gente precisa ter cuidado com as raposinhas que entram sutilmente em nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, que devastam a nossa vida sem que a gente perceba. Acaba fazendo com que a gente saia do foco daquilo que é precioso. As raposinhas, quando elas entram ali na vinha,
quando em Cantares 2,15, ele fala, vamos ter cuidado com as raposas, né? Porque nossa vinha está em flor. Então imagina, a gente está florescendo, a gente está em flor, mas tem essas raposinhas que ficam entrando sutilmente na nossa vida. Pensa nas raposinhas como se fosse o pecado. E muitas vezes nós estamos em pecado, mas a gente, eu estou em paz. Por que Deus estaria me desaprovando? Se eu estou prosperando, por que Deus está me desaprovando? Por quê? Muitas vezes a gente precisa entender que uma coisa dá certo ou não dá certo não significa que Deus está aprovando ou que Ele não está aprovando. Nem tudo que é bom é de Deus para você. E tem coisa que às vezes nem é tão boa, nem é tão agradável de primeira aos nossos olhos, mas é de Deus para você. Então, quantas vezes essa semana você teve, até esse ano, né? As lives, né? O Projeto Quase 2023. Quantas vezes esse ano, a gente fez aquela confissão de pecado. A gente orou mesmo a Deus, assim, chorou pelo pecado, a gente ficou mal pelo pecado, a gente ficou traumatizado, ficou em choque. Você fica com uma notícia trágica na TV e tudo. Gente, mas o pecado é uma tragédia. Gente, o pecado separou a gente de Deus lá no Éden. O pecado de um homem separou a gente de Deus. Isso é muito sério. E muitas vezes o pecado da omissão, da falta de atitude. Você tá mais tempo no celular, em outras coisas. E você ora só para desencargo de consciência. Aquela oração é a meia boca. Deus quer com a gente um relacionamento. E aí você pode pensar, igual eu pensava, eu achava, antes de eu conhecer a Bíblia, de eu ler mesmo a Bíblia, de eu não ficar ouvindo pelo que as pessoas me falavam, de eu começar a ter um relacionamento com Deus, porque eu costumo falar que Deus, quando Ele fez o Adão no Jardim do Éden, Ele não queria um jardineiro pro jardim, Ele queria um filho, Ele queria relacionamento. E Ele continua desejando isso até hoje. Então, eu achava muitas vezes que eu não pecava, porque eu não roubava, eu não adulterava, eu não matei ninguém, eu não sou homicida. Só que o meu entendimento de pecado era o entendimento que eu, Laura, tinha do que era pecado. Eu não olhava para esses deslizes, isso é um pecadão, um pecadinho. Para Deus não tem isso. O que é pecado é o que Deus diz que é, entendeu? Então, a gente, às vezes, a gente chora, a gente se comove quando acontece uma tragédia, um crime, um assassinato, um aborto. Mas a gente muitas vezes não chora quando, tipo assim, meu Deus, eu não tô te buscando como eu deveria, me perdoa porque eu não tô indo pra tua presença. Eu tô procurando respostas em Instagram, perdendo tempo aqui no Instagram pra esquecer as coisas que eu preciso tratar verdadeiramente na minha vida, senão eu não vou romper. Senhor, me perdoa porque eu não estou colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida, como o Senhor é digno. Me perdoa. Então, às vezes a gente não consegue mensurar que isso é pecado. E que foi um pecado que separou a gente de Deus. E Jesus, Ele veio para que a gente pudesse voltar ao nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente acha que está tudo bem porque a gente faz uma obediência a Deus, uma obediência parcial. Só que a obediência parcial, ela não é obediência total a Deus. Quando a gente lê em 1 Samuel 15, a gente vê Saul desobedecendo a Deus. Existia um profeta, Samuel, que deu uma ordem para Saul. E Saul, que foi o rei que foi levantado em Israel, ele não obedeceu. E ele ainda quis espiritualizar o que ele fez. E muitas vezes a gente quer espiritualizar o que a gente está fazendo. A gente quer colocar a culpa nos outros. A gente quer achar que eu não errei. Eu errei porque o fulano me fez para errar. Sabe? Eu sou orgulhosa. Você mente? Não, essa mentirinha branca. Não existe mentira branca. Assim que eu comecei a caminhar com Deus, foi uma coisa que Ele começou a me tratar. Se alguém ligava, a Laura tá aí, eu não, tá não. Mãe, tô chegando. Onde é que tu tá? Tô no balão, tô chegando. Não tinha nem saído. Então essas pequenas coisas Deus começou a tratar em mim. Hoje em dia eu não tolero mentira, qualquer mentira. E eu faço o possível mesmo para que isso não aconteça. Porque em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E eu falo, eu não sou filha do diabo, eu sou filha de Deus. Eu não vou mentir. Então pequenas coisas
pequenas mentirinhas, que você, é só uma mentira branca, não tem nada não, Deus vai entender, Deus vai perdoar. Não é assim. Eu fui orgulhosa. Mas foi porque mas é porque a fulana, porque o fulano, porque meu marido não conhece, Laura. O orgulho é algo que pode estar em você. Não é por causa do outro, do relacionamento do outro, de uma atitude do outro. Então, Deus, ele é muito puro, gente. Deus é puro. Deus, ele não tolera essas coisas que a gente faz. E aí a gente vai tocando a nossa vida, a gente vai levando, a gente vai achando que isso não entristece Deus, e entristece. Sabe? A gente vai achando que isso não é tão grave, porque a fulana, ela faz pior do que eu. Olha só, eu sou uma santa, preciso ser canonizada. Imagina só. A gente acaba esquecendo dessas raposinhas, desses pequenos deslizes que acabam entrando na nossa vida e que vai soltando, a gente vai soltando a mentirinha aqui e ali, um dinheiro que acaba passando despercebido numa prestação de contas, um olhar sensual que a gente vai nutrindo, um rancor no coração, uma mágoa que você não consegue orar para perdoar, para liberar perdão. Uma pessoa que a gente ofendeu, né, com palavras, que a gente não teve uma atitude correta que Deus aprova, mas porque a pessoa fez pior, você não é capaz de chegar e de realmente falar, me perdoe, porque eu fiz isso, eu agi dessa forma, me perdoe. Uma raiz de amargura. Então tudo isso a gente precisa colocar diante de Deus para que a gente faça essa limpeza. Porque entra ano e sai ano, minha filha, as coisas não vão mudar na tua vida, porque mágica não existe. Deus, ele não trabalha com mágica, ele trabalha com posicionamento, com arrependimento. E talvez hoje existam algumas coisas que hoje você precisa se arrepender na sua vida, você precisa começar a alinhar a sua vida e o seu coração com Deus. Gente, a gente pode obedecer a Deus e doer, porque é necessário que a gente morra para a nossa vontade. Mas a gente pode estar no pecado e sentir uma paz tranquila, porque a gente está dormente. Então, a gente não pode inventar algo em cima do que Deus já estabeleceu como lei. Se essas raposinhas elas forem entrando na nossa vida, se elas forem deixadas, de uma hora para outra ela acaba destruindo a nossa vida. O que é que tem hoje de precioso na tua vida? Que algumas raposinhas, algumas coisas, distrações, elas estão entrando e você está perdendo o que é realmente precioso. Então, as raposinhas naquela época, se os agricultores, né, para quem está entrando agora, eu estou falando de Cantares 2,15. Se o agricultor, se o dono da vinha ele não tivesse cuidado, elas devastavam a vinha silenciosamente. O vinhedo era destruído. Então, essas pequenas atitudes, esses pequenos pecados que você, não é nem tão bobo assim que fulano faz pior do que eu, besteira. Deus tá vendo. Deus sabe meu coração. Mas isso mata, isso destrói a maneira como tu fala, às vezes, com tua mãe, com teu filho, teu marido, funcionário, seja quem for, contigo mesmo. Tu é obra de Deus. Deus não faz porcaria. Deus te fez. E às vezes tu só olha pro espelho, só te acaba, só consegue ver coisa ruim, não consegue ver que tu pode superar uma depressão, pode superar uma frustração. Enfim, às vezes a gente tem que se despedaçar para permitir que Deus construa a gente novamente. A gente precisa olhar mesmo assim pra gente, tipo assim, será assim, como é que é meu gênio? Como é que as pessoas me aguentam? Se eu fosse casado comigo, eu ia me aguentar. Às vezes a gente acha que o problema, as coisas estão só no outro. E esse é o tempo da gente olhar pra gente, da gente consertar as coisas. Então, às vezes tem uma área que tá ruim na nossa vida e atinge todas as demais. Lembra da tragédia que aconteceu com o Titanic? Como foi que aconteceu? Eles dividiram o navio por repartições. E foi uma coisinha que aconteceu. Que, se você pesquisar pequenas tragédias que aconteceram por um detalhe, às vezes na tua vida é só um detalhe que precisa mudar, que vai consertar todo o resto, que tu vai conseguir romper e que tu não vai ficar mais frio com Deus, tu vai conseguir ouvir a voz dele diretamente. Então tem alguns comportamentos
de estimação que a gente carrega, que a gente pratica e que a gente acaba perdendo o discernimento, o temor, se isso é pecado ou não, se isso agrada a Deus ou não. Precisamos ter uma vida pautada nas Escrituras, conduzidas pelo Espírito Santo. E aí a gente vai conseguir enxergar a sutileza dessas raposinhas quando entram na nossa vida. Rapaz, esse Instagram bem aqui, tá fazendo eu perder tempo bem aqui, com Deus, com os meus filhos. Eu tô orando como qualquer pessoa ora, eu preciso orar como filha de Deus. Você tem filho? Se você não tem, você já observou quando a criança ela entra, se o pai tá conversando, pode ser com a pessoa mais importante que for. O menino entra e senta nas pernas do pai, se já, papai, olha só, não sei o que, tá. E é assim que a gente tem que ser com Deus. Não achar que Deus tem que estar se importando com coisa mais importante do que eu. Deus tem coisa mais importante para tratar do que essas minhas coisas, bem que essas coisas que eu tô sentindo. Deus tem coisa mais importante para tratar, para se ocupar. Eu vou ficar ocupando Deus com isso? Vai, porque Ele é teu Pai. Se você ler 1 João 1,12, acredito que é 1,12, você vai ver assim: e Ele nos deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus, a todos que creram em seu nome. Então, se você crê em Jesus, você não é mais criatura de Deus, você é filha amada de Deus. Então, se eu sou filha, eu preciso caminhar como filha, não só ter entendimento, eu preciso viver essa identidade. E muitas vezes eu me pego contemplando os boletos, contemplando as preocupações, a ansiedade e não contemplando Deus. Gente, você já leu Jó? Tem uma hora lá que Jó questiona Deus, porque Jó perdeu tudo. E Jó questiona Deus e Deus olha pra ele e fala assim: Jó, meu filho, vem bem aqui. Meu filho, onde é que tu tava quando eu tava colocando as estrelas no céu? Onde é que tu tava? Tipo assim mesmo. Eu sei o que eu tô fazendo. Tem coisa na nossa vida que a gente permanece por atitude nossa. Porque nós somos difíceis, sabe? Não é outra pessoa, não sou difícil, não. Difícil é fulano, é tua que é difícil mesmo. Nós somos difíceis, ser humano é difícil. Deus teve que mandar o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele, para morrer por mim, por ti na cruz. Isso me constrange. O amor de Deus me constrange. Eu tenho um filho agora, ele fez 5 meses recente. Eu vou sacrificar o meu filho por causa de você, por causa da pessoa que eu mais amo. Só Deus fez isso. Só Deus fez isso, para que a gente tivesse acesso a Ele. Então, às vezes são pequenas coisinhas. Então, o pecado é algo muito sério. O pecado fez o homem ser banido do Éden, o pecado separou a gente de Deus. E às vezes é a mentirinha, são pequenas coisas, isso está afastando a gente de Deus. Você não está conseguindo realizar coisas que há tempos você vem se propondo a realizar. É o orgulho, a forma como fala, quer ofender ali, de forma assim sutil, não respeita, perdeu o respeito. Isso entristece Deus e se afasta. E aí a nossa vida a gente não consegue se frutificar. Então, será que essa não é a razão de você não estar conseguindo romper? Porque a raposinha, ela entrava na vinha, ela comia o broto, ela comia a flor. Será que essas pequenas coisas que estão acontecendo na tua vida não é o que está te impedindo de ser cheio do Espírito Santo de Deus? De ser um canal desobstruído, limpo, para que o rio de Deus possa fluir? O que tu precisa confessar hoje para Deus? O que tu precisa abrir mão? O que tu vê, tipo assim, isso tá me distraindo, isso tá fazendo eu perder meu tempo com Deus, com minha família, com o que é? A Bíblia diz, né, que qualquer coisa a gente arranca o nosso braço. A gente entra sem, arranca, se teu olho te faz pecar, arranca. É o que você tá se distraindo, passando tempo na internet. E não tá indo pro joelho no chão para tratar o que precisa ser tratado na tua vida. O que tu precisa confessar hoje para Deus, sabe? Não é só a verbalização. É o abandono da prática. Deus, eu não vou mais fazer isso. Então, remove o lixo. Tira o entulho
para que o rio de Deus possa fluir dentro de ti. Porque essas coisas acabam devastando a gente sem que a gente perceba. E tem muita gente que a gente vê na igreja, não tem escândalo. Você não vê a pessoa envolvida com escândalo. Só que ela não consegue fazer a diferença. Dentro das repartições que ela trabalha, dentro da escola, da faculdade, não consegue levar vidas até Jesus. Não são sal e nem terra nessa luz. E nem luz no mundo. Não são sal e nem luz nessa terra, aqui no mundo. Então, elas sempre estão ali. Muitas vezes, eu não era impactada por pessoas que se diziam cristãs, porque elas eram as que davam o pior testemunho. Eram pessoas que davam o pior testemunho sempre. Aí para ser cristão, para ser desse jeito, bem. Para crer em Deus, ser desse jeito, bem. Então você, tipo assim, eu não tô querendo que você olhe para outra pessoa, eu tô querendo que você olhe para você. Você é esse tipo de pessoas. Você é esse tipo de pessoa. Amém, Dani, glória a Deus. Deus é detalhista. Amém, pelo que você escreveu aí. Então, assim, não é pra você olhar pra outra pessoa, fulano é assim. Não, aqui é eu e você. Tem outras pessoas aqui. Eu vou botar o link do vídeo no grupo do Telegram para outras pessoas assistirem depois. Depois vocês podem ir lá encaminhar. Mas é pra você. É pra você. Você falou alto com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu marido. Quando você vai falar pro frentista para completar teu carro de gasolina, ostentação, para colocar gasolina, você consegue olhar no olho dele, sabe? Você dá valor para as coisas? Ou você é o tempo que você para, que você vai olhar bem no celular e tipo assim, bota tal, tá aberto, já abri. Então a gente tem que se analisar. Qual foi a última vez que você se arrependeu? De verdade, eu não tô falando de culpa, de vitimismo, mas assim, você se arrependeu. Porque você falou alto com a pessoa, porque você ofendeu uma pessoa e você sabe que você ofendeu. Qual foi a última vez que você chorou? Que você perdeu sono? Não é por causa da preocupação, da ansiedade, mas que você perdeu o sono, que você chorou. Porque você não foi para os pés de Jesus, você não aproveitou a delícia, a gostosura que é a presença de Deus. Sabe? Então, qual foi o momento assim que você se viu assim, meu Deus, eu tô há 2 dias sem orar, de verdade, eu tô há 2 dias sem ler a Bíblia, mas eu não consigo passar 2 horas sem internet. Eu tô há 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Meu Deus, me perdoa por isso. Porque 2, 3 dias eu consigo passar sem ler a Bíblia, mas sem ver a internet, sem ver os stories de fulano, eu não consigo. Aí você vai dizer, Deus, eu te amo acima de tudo. Ama não. Te engana não. Porque ele tu não engana, então não te engana não. Então, muitas vezes essas raposinhas impedem a gente de frutificar. Então, a nossa visão, o nosso entendimento de pecado, o que é que eu tô achando que é pecado? Você tá se comparando com outra pessoa que tá pior do que você? Então, a gente não pode ter essa fé confusa, sabe? Invisível, assim. A nossa fé é real. A nossa fé é algo incrível. Nós cremos em algo que verdadeiro. Então a gente não pode ficar oscilando, indo de um lado para o outro, sendo levado por emoções. Hoje eu tô bem, vou ler. Hoje eu vou procurar uma pessoa que vai me dar uma palavra a mim, né? Ok. Mas você precisa buscar esse relacionamento com Deus. Então avalie a sua vida. Você é verdadeiramente cristã? Avalie isso. O que você precisa renunciar hoje, entregar para viver com Deus? Todo mundo se acha bom, justo, legal. Jesus mesmo já falou, bom é só Deus. Então não te acha boa zona não, porque tem um monte de caquinha aí que precisa ser retirada. Não te acha tão justa não, porque tem coisinha aí para ser fuçada. Tem umas ervas daninhas aí para ser arrancada. Então, a ordem hoje é pra gente desobstruir o lixo, para que possa fluir a graça de Deus em nós. Então avalie a sua vida. Avalie. Existe uma lista de raposinhas
que eu vou falar aqui rapidamente, que podem estar devastando. Isso pode estar devastando. O orgulho. Não sou orgulhosa, não. O orgulho, principalmente quando ele se trata de algo muito abstrato, porque ele não é consumado em obras, em pensamentos, sentimentos, a soberba em nossos corações, e a gente acaba achando que, tipo assim, não sou orgulhosa, não. A gente não se policia, a gente não luta contra, a gente não fica sensível. Isso tá me consumindo. Você consegue ver muitas vezes o orgulho tá consumindo a pessoa. Mas a gente vai olhar pra gente. Hoje a gente vai olhar pra gente. Pessoa que não se submete, que não é humilde. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Gente, isso é muito forte. Amém. Pelo que vocês estão escrevendo aí, amém. Então, você, não tem nada não. Não tem nada? Não tem nada. Paulo diz, examina a si mesmo, examina o teu coração, tuas palavras. Como é que você acha diante das adversidades, diante das pressões, quando alguém vai te confrontar, tu fica falando do defeito da pessoa. Tu muda de assunto, não aceita. Isso é orgulho. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus rejeita, Deus se aparta, você imagina Deus, amor, que mandou o filho dele para morrer por nós, mas ele vê uma pessoa orgulhosa e ele, se aparta. Deus não tolera. Então, como você lida com as repreensões que você recebe, com as falhas de caráter? Porque tem gente que é muito boa em apontar as coisas dos outros. E é muito bom quando a gente conversa com alguém que consegue reconhecer e que abre a boca para pedir perdão. Mas às vezes tem gente na nossa vida que não consegue reconhecer, não consegue abrir a boca para pedir perdão, que chega com a conversa para poder que as coisas fiquem tudo bem. Mas ela não tem dificuldade de pedir perdão porque acha que a outra pessoa é mais orgulhosa. E às vezes você se encaixa em um desses personagens, né? A prepotência, pedantismo, né? Então você aceita a repreensão, você aceita que tá errado, você se submete, ou você sempre, sei lá, você não aceita. Qual foi a queda de Satanás? Foi a soberba. Qual foi a queda de Saul, do rei de Israel? Foi a soberba. Salmo 19 diz, da soberba livra o teu servo, e ficarei livre de tamanha transgressão. Outra raposinha que pode estar é a mentira, né? A mentira ficou comum. Ninguém vai pro inferno porque tá mentindo. Ninguém fica sem dormir porque mentiu. Ninguém fica constrangido. Mas a mentira pode ser um pequeno, né, pecado que tá destruindo o seu caráter, que tá destruindo a sua vida. Outra raposinha que pode estar entrando na sua vida, a preguiça. Qual foi a última vez que você já pediu perdão pela preguiça? Sabe? Paulo diz, aquele que não trabalha também não coma. Você não tem ânimo, não tem motivação. Provérbios 19:15 fala de objetividade, de ânimo, de ser útil para a sociedade, para a família, para o reino de Deus. Falta de ânimo, falta de coragem de lutar com a vida. Peça perdão a Deus por isso. A inveja, minha gente. Não existe inveja branca. Provérbios 14:30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem tem inveja está descontente com o que tem. Tem inveja do sucesso do outro porque ele acha que aquilo ali tinha que ser pra ele. Era pra ele estar ali. Às vezes a pessoa não pode ver ninguém feliz. Fulana, você vê algo que a pessoa faz de bom.
E você começa a botar defeito naquilo. O nome disso é inveja. Então, quando alguém é elogiado perto de você, o que você faz? Se você critica o que o outro tem de bom, como eu falei aqui, isso é inveja. A fofoca, minha gente. Às vezes a gente até espiritualiza a fofoca, né? Ó, eu vou te contar o que ela me contou só pra tu orar, pra gente orar junto. Fofoqueira. O fofoqueiro, ele revela o segredo. Ele revela o segredo. Provérbios 20:19 diz: o fofoqueiro revela o segredo, portanto não te meta com quem muito abre os lábios. Ou seja, vaza, minha irmã. Vaza, vaza, vaza. Tem uma pessoa na minha vida, faz tempo que eu não falo com ela assim, não me encontro. Mas minha gente, tem uma pessoa que eu não posso estar perto dela sozinha, porque por ela falar demais, se eu não me policiar, eu vou acabar falando. Menina, já teve vez que eu me encontrei com ela, que eu cheguei em casa ruim, com aquela sensação, tipo assim, meu Deus, o que foi? Eu ouvi alguma coisa, sabe? Você tá bem, de repente vem uma angústia, assim. Às vezes é uma coisa que você ouviu, então você tem que guardar o seu coração, né? Você tem que saber. O que foi que eu ouvi? Ou foi alguma coisa que eu falei e tu deu? Foi as conversas que eu tive com a fulana. Então, a gente às vezes quer espiritualizar, né? A gente quer inventar mil e uma história pela nossa incapacidade de reter a língua. A gula, né? Eu tenho um apetite desordenado. Eu como sem sentir fome. Ou eu como depois de já estar satisfeito. Eu como sem necessidade. Eu quero buscar prazer na comida. Não tenho maturidade com comida. Eu tenho um paladar infantil. Eu não tenho maturidade para doce, para essas coisas. Então, assim, isso pode ser uma raposinha, né? A desobediência, a rebeldia, o julgamento. O julgamento. Então, a gente não pode olhar para a vida do outro sem olhar primeiro para a nossa vida. Deus, ele coloca um espelho na nossa frente para que a gente possa se enxergar. As nossas desculpas, elas não emocionam Deus. Então, a gente precisa retirar as desculpas da nossa vida. Se a gente quiser levar a Deus a sério, o nosso relacionamento com Deus é sério. As desculpas, a gente usa muitas desculpas para pecar, igual muitas pessoas já usaram desculpas e que tem na palavra de Deus, na Bíblia, para pecar. Eva, né? Eu vi que a árvore parecia agradável, parecia. Quem já ouviu a frase, tem nada a ver isso daí, besteira. Deus quer te ver feliz. Eva olhou e parecia que não tinha nada a ver. E por causa de Eva, até a mulher sentir dor no parto e tanta coisa acontece. Tomou o fruto e comeu. Ela precisou experimentar como é. Então, assim, o que é que você tem visto e que você precisa experimentar para você saber se é bom ou se não é? Sendo que você já sabe que você não precisa entrar naquilo. Então, às vezes, a gente tem muitas desculpas, né? Para pecar, deixa essas raposinhas entrarem na nossa vida, né? Quer se medir pelo outro, quer se medir porque outra pessoa faz pior. Mas, gente, a gente precisa olhar para Deus, olhar a palavra de Deus e ter coragem para não dar nenhuma desculpa, pra gente continuar sendo instrumento de Deus. Então, quantas pessoas na vida passaram por adversidades para proteger, para pregar o propósito do Senhor? Eu não posso mais trocar nenhuma desculpa na minha vida por coisas que eu sei que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso abrir mão, que eu sei que são necessárias para que eu não entre um ano frustrado porque eu não realizei isso. Eu não posso permitir isso para trocar um lindo relacionamento com Deus por causa disso. A gente não pode dar desculpa. Então, a gente tem consciência de que a gente não pode mais fazer aquilo. A gente tem consciência do que a gente precisa fazer. Mas o fato de você ter se tornado consciente não significa dizer que alguma coisa vai mudar, porque você precisa se posicionar. Você precisa agir. Então, essa mudança, ela exige uma constância,
Fazer a mesma coisa todos os dias, ou quase todos os dias, ou pelo menos de forma positiva, né? Intercalada um dia ou outro. Então, a gente precisa fazer isso. O que você está fazendo hoje, ou o que você fez durante a semana passada, que te aproximou ou que te afastou de Deus e daquilo que você sabe que é para você ser em Deus? As exceções acontecem frequentemente na nossa vida. Só que tem gente que está vivendo de exceção. Tem gente que não está tendo discernimento, como o meu pastor fala, do que é fruto e do que é semente. Tem gente que está comendo a semente achando que é fruto. Então hoje, diante de tudo isso que eu falei aqui, já estou aqui há um bom tempo, se analise, coloque a sua vida mesmo diante de Deus. Né? Quais são as raposinhas? Planeje a sua semana, hoje é quarta-feira. Planeje o que eu preciso fazer, qual o tempo que eu vou gastar mesmo com Deus. Às vezes eu quero que as coisas sejam geradas, eu quero esperar outra pessoa, só que quando cabe a mim, eu que fui chamada para gerar isso. Então, se analise, coloque isso diante de Deus. Cantares 2:15, veja quais são as raposinhas que estão entrando ali, que estão destruindo a vinha. Você é a terra, você é essa terra, com escritura, Deus deu a escritura. Então, faça isso hoje. Se analise, veja o que é. Qual é a raposinha que está entrando na minha vida? Qual é a raposinha que está entrando na minha vida e que eu tô perdendo? Ela está devastando sutilmente a minha vida. Devastando mesmo. Sutilmente. E eu tô dormente, eu não tô me posicionando. Eu tô vendo que as coisas estão acontecendo, não tô me posicionando. Eu não tô guardando a terra, a vinha, como eu deveria fazer. Amém? Gente, eu tô aqui. Fala mais sobre isso. Comer a semente pensando que é fruto. Vamos tentar falar na próxima, porque eu tô aqui já há 50 minutos. Existe um bebê que tá acordando pra mamar e vai acordar zangado quando ela tá com fome. E aí eu falo, tá bom? Na próxima eu até faço um vídeo mesmo falando sobre isso. A gente precisa discernir o tempo na nossa vida. A gente precisa discernir o que é semente mesmo na nossa vida. Isso é para eu semear. Isso não é para eu comer. Isso não é o fruto ainda. Esse daqui que eu recebi é para eu semear. Aí eu vou discorrer mais sobre isso, viu? Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer essa limpeza. Estaremos juntas. Próxima quarta-feira. Em nome de Jesus, se Deus permitir, se eu viver. E eu vou botar o link da live lá no grupo do Telegram. Pra que eu não vou deixar salvo aqui no Instagram, não. Vou botar lá no link do Telegram. Que quem tiver interesse, vá atrás, viu? Um abraço. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busque Deus, busque Deus. Assim como a gente fica horrorizada com a notícia. Meu Deus, um estupro aconteceu, uma coisa terrível. Fique horrorizado. Chore, sofra porque você não foi para Deus, porque você não leu a palavra de Deus. Você perde sono porque você tratou alguém mal. Faça isso também. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, 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 amém.